Bom dia a todos que estão me ouvindo. Estou começando uma série de pequenas conferências sobre o ceticismo antigo, em particular sobre o ceticismo tal como apresentado pelo Sexto Empírico, e vão ser mais ou menos umas 10 a 15 conferências, ainda não decidi, vai depender um pouco, cada uma delas com meia hora. E essa aqui é a primeira, que é uma espécie de introdução para todas essas conferências sobre o pirronismo antigo, tal como apresentado pelo Sexto Empírico. Eu vou começar fazendo algumas considerações mais gerais para que a gente possa, a partir da próxima conferência, entrar nos detalhes, né, da posição cética. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, do ponto de vista do ceticismo, as discussões vão sempre do caráter mais geral para o caráter mais particular. É raro ver o cético pirrônico entrando em questões de detalhe, embora às vezes eles façam isso, porque se trata sempre de um pensamento que eu chamaria de racional, em que você começa com a coisa mais geral e depois você vai focalizando coisas mais específicas, né? E não é de outra maneira que o Sexto Empírico abre o principal livro dele, que nós temos, que são os esboços pirrônicos, traçando o que ele chama da diferença mais geral e que é também a diferença mais importante, o termo em grego pode ser traduzido tanto por mais geral quanto por mais importante, entre as filosofias. E eu acho que só essa apresentação inicial já merece alguma discussão, porque não é uma maneira pela qual nós costumamos ver e pensar a filosofia. Em geral, a gente pensa a filosofia, ao menos aqui no Brasil ou em muitos cursos, como uma sequência de doutrinas filosóficas. Então, você tem o platonismo, o aristotelismo, você tem estoicismo, epicurismo, neoplatonismo, depois você pode ter a filosofia do Agostinho, do Tomás, né, o cartesianismo, a filosofia cartesiana, a filosofia do Malebranche, a filosofia do Leibniz, do Spinoza, você tem Locke, Berkeley, Hume, Kant. Nós vamos estudando, quando a gente estuda história da filosofia, essa sucessão de doutrinas, ou às vezes até de sistemas filosóficos, aqueles que a gente considera os mais importantes. E a gente vai percorrendo essa galeria de sistemas filosóficos ou de doutrinas filosóficas, mais ou menos como a gente vai olhando quadros ao longo de um corredor imenso num museu, né? Essas seriam as grandes diferenças. Se você é um racionalista ou um empirista, se você é platônico ou aristotélico, se você adere a essa ou aquela doutrina filosófica. Os céticos não viam assim a filosofia. Essas diferenças entre as filosofias seria já uma diferença menos geral, uma diferença mais específica entre um tipo de filosofia, né? Porque um dos tipos de filosofia são essas filosofias que têm uma doutrina ou um conjunto articulado de doutrinas de tal forma que você pode identificar essa filosofia pelo conjunto específico de teses filosóficas que ela defende. Outra filosofia se define por outros conjuntos de crenças, de tal forma que a grande rivalidade entre elas, a disputa entre elas, é a disputa de saber qual dessas doutrinas é a verdadeira ou a correta, né? Então, já se supõe que alguma delas é, ou que a gente pode descobrir qual é a doutrina verdadeira. Mas nem todas as filosofias pensam dessa maneira. Há algumas filosofias, em particular, dois tipos de filosofia, que acham que não é possível, ou pelo menos até agora, não conseguimos identificar qual é a doutrina filosófica correta ou verdadeira. De um lado, nós temos os acadêmicos, isto é, a partir de um certo momento, dentro da academia fundada por Platão,
mais especificamente a partir do Arcesilau, que foi um dos chefes da academia, que deu uma guinada dentro da academia, que nós hoje chamamos de ceticismo acadêmico, mas que na época não era identificado como ceticismo, não usava essa palavra para se identificar. Os acadêmicos diziam que não é possível conhecer a verdade, né? Portanto, eles não têm uma doutrina. E o sexto empírico vai dizer logo no começo que, propriamente falando, são dogmáticos aqueles que têm uma doutrina que dizem como as coisas são, né, na realidade. Os acadêmicos, eles negam que a gente possa saber isso. Para os acadêmicos, é impossível conhecer aquilo que os dogmáticos dizem. Nós hoje tendemos a chamar os acadêmicos de dogmáticos negativos. Mas o sexto empírico deixa claro que, propriamente falando, só são dogmáticos os que têm doutrina, os que dizem que não têm, que não é possível conhecimento sobre os assuntos investigados pela filosofia, eles não têm uma doutrina. Tudo que eles afirmam é que é impossível conhecer. Como é impossível conhecer, não existem teses articuladas que descrevem como são as realidades. Então, se alguém quiser dizer que eles são dogmáticos, será apenas num sentido impróprio, inadequado, né? Agora, há um terceiro tipo de filosofia, que essa sim é a forma própria do ceticismo, né? É o tipo de filosofia que é adequadamente chamado de filosofia cética, que é aquela que nem acha que descobriu a verdade sobre as coisas e nem declara que é impossível conhecer a verdade sobre as coisas. E, portanto, eles continuam investigando, né? É mais ou menos assim, se você está procurando um livro e você acha o livro, você para de investigar, para de buscar o livro, porque você já encontrou aquilo que você queria. Não tem sentido continuar procurando um livro se o livro está na sua mão. De outro lado, você pode procurar o livro e não achar. E, num certo momento, você declara, você afirma, diz, você sustenta que é impossível achar o livro. Talvez porque você imagina que você perdeu esse livro, tá? Então, se você acha que você perdeu o livro e não é mais possível achar o livro, não tem mais sentido continuar procurando o livro. Se ele está debaixo do sofá, debaixo da cama, na cozinha, guardei na geladeira. Não, você só vai continuar procurando se você acha que é possível achar o livro. Os céticos são justamente aqueles que não acharam a verdade e nem dizem que é impossível descobrir a verdade e, por isso mesmo, eles continuam procurando a verdade. A própria palavra cético tem esse significado. Cético, em grego, vem do verbo skopeu, que quer dizer eu examino, né? E é também uma filosofia zetética, porque ela se caracteriza pela zétesis, e zétesis quer dizer investigação. Então, por oposição tanto aos dogmáticos propriamente falando, que são aqueles que acham que descobriram a verdade e por isso pararam de investigar a verdade, e também, diferente dos acadêmicos que não acharam a verdade, mas que julgaram que é impossível achar a verdade e, portanto, também, como os dogmáticos, pararam de investigar, os céticos são aqueles que continuam investigando, que persistem na investigação, não desesperam da possibilidade de encontrar a verdade, mesmo que até agora, dado todos os seus esforços, eles não chegaram a lugar nenhum. Pois bem, aqui fica muito claro que, antes de mais nada, o que todos os filósofos têm em comum, sejam eles dogmáticos, acadêmicos ou céticos, é que, num certo momento da vida filosófica deles, eles fizeram uma investigação profunda e cuidadosa para tentar descobrir o que é a verdade. Isso, portanto, é o que unifica todas as filosofias. Então, o que há de mais geral, e é por aí que o sexto empírico começa, o que há de mais geral na filosofia é que a filosofia é uma investigação. Essa investigação pode ter três resultados, como nessa metáfora do livro que eu falei. Ou você descobre aquilo que está procurando, ou você não descobre o que está procurando e acha que é impossível descobrir, ou você continua procurando, porque até agora você não descobriu, mas acha que talvez seja possível descobrir.
E como a verdade é algo importante, algo que a gente valoriza, né? O cético, então, continua a buscar essa verdade por meio de uma investigação filosófica. Então, o que distingue os três principais tipos de filosofia é o resultado ao qual se chega no final dessa investigação, pelo menos no final de uma investigação, vamos chamar assim, inicial. Né? Quer dizer, a pessoa se interessa pela filosofia, ela quer descobrir por meio da filosofia o que é a verdade, e ela, então, se dispõe a investigar. Ela faz essa investigação durante anos, ela faz uma graduação em filosofia, ela lê uma série de filósofos, ela ouve palestras, conversa com outros filósofos, pensa uma série de assuntos e, portanto, ela faz uma investigação filosófica. Isso é comum a todos. Não há filósofo que não tenha passado por essa experiência, por essa atividade de investigação. No entanto, num certo momento dessa investigação inicial, em que as pessoas ainda não se definiram por nenhuma doutrina, e mais especificamente, mais geralmente, elas ainda não se tornaram nem dogmáticas, nem acadêmicas e nem céticas. Então, todas essas pessoas praticam a mesma investigação inicial e depois a gente chega a um resultado. E quando nós chegamos a um resultado, essa investigação inicial, num certo momento, tem vamos dizer assim, um momento em que ela, para dogmáticos e acadêmicos, ela acaba, ela tem um fim, né? Ou porque se descobriu o que queria, ou porque se declarou que é impossível descobrir. E nesse momento análogo, os céticos, uma pessoa se torna cética e ela continua a investigar, né? Ela persiste na investigação, ela não desanima, não esmorece e continua, portanto, buscando a verdade. Então, o que distingue os três principais tipos de filosofia é o resultado dessa investigação inicial. E ela é justamente inicial porque depois de alcançar o resultado, né, ou esse primeiro resultado, quando os filósofos, alguém que se tornou filósofo, ela se decide por se encaminhar em direção ao dogmatismo, ou ela se identifica com a filosofia acadêmica, ou finalmente ela tem uma experiência similar à experiência do cético. Então, esse filósofo que fez a investigação inicial chega a um resultado, e esse resultado é o que vai configurar a primeira grande diferença entre as filosofias, porque essa investigação inicial é comum a todos, né? Então, partimos do mais geral de tudo, que é a filosofia enquanto atividade, que é o mais básico, talvez seja o mais essencial da filosofia, né? A ideia de investigação. E depois, então, temos três gêneros de filosofia: a filosofia dogmática, a filosofia acadêmica e a filosofia cética. E o Sexto Empírico diz, então, que ele vai falar apenas da filosofia cética, né? A própria palavra cética, como eu falei, é examinadora. Então, a gente costuma falar de ceticismo, mas a gente perde o significado original, que era imediato para um grego antigo, que quando fala da filosofia cética, a melhor tradução seria filosofia investigativa. E, com frequência, o Sexto Empírico fala, né, a investigativa, subentendendo a filosofia investigativa, por oposição aos outros dois tipos de filosofia que não mais investigam, né? Cada tipo de filosofia deve se apresentar por si mesma aos seus leitores, aos seus interlocutores. Então, o Sexto Empírico diz que ele vai apresentar o ceticismo, e quem quiser conhecer as diferentes formas de dogmatismo ou a filosofia acadêmica, que vai ler os textos dos estoicos, epicuristas ou dos acadêmicos, né? Ou de qualquer outra filosofia que não a filosofia cética, né? Isso era muito fácil para o Sexto Empírico dizer, porque na época em que ele escreveu, toda pessoa interessada por filosofia, pelo menos aquelas que estavam nas grandes cidades, Alexandria, Roma, Atenas, elas dispunham os textos das outras filosofias. É que nós, infelizmente, perdemos
a imensa maioria dos textos das outras filosofias, que os textos do sexto empírico se tornaram importantes fontes para a gente conhecer uma série de outras filosofias, como, por exemplo, a filosofia cirenaica, né? Ou alguns aspectos da filosofia do Protágoras e de uma série de outros filósofos para os quais o sexto empírico é uma fonte importante e, às vezes, a principal fonte, né? Mas os textos do sexto empírico, embora tenham esse interesse de ser fonte para outras filosofias, deve ser lido como a apresentação da filosofia cética, né? Bom, feita essa introdução, né, onde ele diz qual é a característica mais geral que faz parte de todas as filosofias, que é a investigação, e ter distinguido os 3 principais gêneros de filosofia, ele então vai se concentrar em um desses gêneros, que é o ceticismo. E, mais uma vez, ele traça uma distinção entre algo mais geral e algo mais específico. Ele diz que o ceticismo tem 2 tipos de discursos. Tem um discurso geral e um discurso específico. O discurso geral é um discurso no qual o próprio cético, isso é, o sexto empírico, apresenta para a gente, em linhas gerais, o que é o ceticismo. Então, é uma descrição do ceticismo. A segunda parte, o discurso específico, é onde o sexto empírico, ou o cético, combate o dogmatismo e também a filosofia acadêmica. Então, é a discussão filosófica, né? É a investigação filosófica na qual o cético persiste, que compõe o discurso específico. Antes, porém, nesse discurso positivo, o sexto empírico vai apresentar o ceticismo para os seus leitores. E ele faz isso ressaltando 3 ou 4 tópicos mais importantes. No primeiro, ele faz uma espécie de descrição dos conceitos gerais do ceticismo. Essa é talvez a parte mais importante de todas para a gente ter uma impressão geral, né, do ceticismo, e é isso que eu vou comentar um pouco com vocês nas próximas aulas, conferências, né, nesse ciclo aqui. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que, em primeiro lugar, ele faz essa apresentação geral. Esse seria, por assim dizer, depois dessa introdução que eu já comentei, o primeiro capítulo do primeiro livro dos esboços pirrônicos, sendo que os esboços pirrônicos são a obra pela qual o sexto pretende introduzir uma série de leitores ao ceticismo. As outras obras são mais específicas ou mais avançadas, digamos assim. Depois de apresentar as 5 características fundamentais do pirronismo, o sexto empírico faz um longo percurso sobre os modos da suspensão do juízo. Porque a ideia de suspensão do juízo é talvez aquele conceito que defina a atitude cética em distinção à atitude dogmática, que é de dar o assentimento a algumas doutrinas, a emitir uma série de juízos sobre os assuntos investigados, ou se distingue também dos acadêmicos, porque os acadêmicos dão um assentimento, não a tese sobre as coisas, mas eles dão um assentimento à ideia de que não é possível conhecer nada, né? Ou talvez as coisas sejam um pouco mais complexas, né? Como eu já chamei o ceticismo, a filosofia acadêmica para o sexto empírico, não é propriamente um dogmatismo, mas também não é um ceticismo. Se de um lado os acadêmicos interrompem a investigação, de outro lado os acadêmicos fazem a crítica do dogmatismo também, como os céticos fazem, né? Então, o estatuto filosófico dos acadêmicos é mais complexo do que parece à primeira vista, né? Como eu já sugeri, reduzir eles a dogmáticos negativos é uma espécie de empobrecimento da concepção que o sexto empírico tinha dos filósofos acadêmicos, né?
Mas, enfim, a ideia de suspensão do juízo é uma ideia central, é uma ideia importante nos acadêmicos também, né? Os céticos pirrônicos retomam esse ponto dos acadêmicos. E ele faz uma longuíssima exposição dos modos da suspensão do juízo, com um apêndice dos modos sobre a causalidade, e isso ocupa o coração do primeiro livro, metade do primeiro livro em termos de páginas, mas também está na metade no sentido físico, né? Está bem no meio do livro. E tem os 10 modos do Enesidemo, os 5 modos de Agripa, depois tem os 2 modos, e tanto os 10 modos de Enesidemo, os 5 modos de Agripa e os 2 modos também dos novos céticos, eles, de alguma maneira, foram não só historicamente importante, porque foi o Enesidemo que fundou o pirronismo, né? O Enesidemo provavelmente era um filósofo da academia, no período que nós chamamos de período cético da academia, descontente com uma guinada dogmática dentro da academia, que se aproximou muito do estoicismo. O Enesidemo teria rompido com a academia e fundado, então, o pirronismo. Sem mais ver Sócrates e Platão como seus heróis, ele foi buscar, na lendária figura de Pirro, o patrono dessa nova escola que ele fundou, que é a escola pirrônica. Então, os 10 modos de Enesidemo desempenham um papel fundamental, porque, de alguma maneira, quando o Enesidemo funda a escola pirrônica, esses 10 modos servem para dar uma estruturada nessa, né? Eles estruturam essa nova doutrina, não no sentido de dizer a verdade sobre as coisas, mas os 10 modos vão simplesmente combater, né, a tendência natural, talvez, né, de fazer afirmações sobre como as coisas são, e vão promover a ideia de que a gente só pode expressar como as coisas aparecem para nós. Então, eu acho que o Sexto Empírico começa pelos 10 modos de Enesidemo, em primeiro lugar, por essa importância histórica que os 10 modos e depois os 5 modos desempenham no interior do pensamento cético, mas eu acho também que, além desse aspecto histórico, tem uma questão sistemática, porque se o cético vai, como eu estou sugerindo aqui, sempre do que é mais geral para o mais particular, eu acho que se pode dizer que a maneira pela qual, ou as maneiras pelas quais os céticos alcançam a suspensão dos juízos são maneiras ora mais gerais, ora mais particulares. E a maneira mais geral do cético alcançar a suspensão do juízo são justamente os modos da suspensão do juízo. Os 10 modos do Enesidemo, os 5 modos de Agripa e os 2 modos, né, dos sucessores de Agripa. Agripa e seus sucessores são os novos céticos. O Enesidemo pertence à fase do velho ceticismo, né? Na verdade, ele é o primeiro pirrônico dentro da escola pirrônica. E depois, no discurso específico, você já não tem mais uma maneira tão geral de argumentar como aquela que você encontra no discurso geral, que são os modos da suspensão. Então, mais uma vez, o Sexto Empírico começa apresentando a maneira mais geral de alcançar a suspensão do juízo e deixa para depois, para o discurso específico, as maneiras mais específicas de você suspender o juízo com relação às questões da lógica, da física e da ética, que eram as 3 áreas da filosofia naquele período. Então, nós temos, depois dessa introdução inicial, da qual eu falei, nós temos um capítulo sobre as características gerais do ceticismo, que são 5 tópicos, e depois nós temos
os modos, isto é, as maneiras mais gerais de alcançar a suspensão do juízo. O terceiro capítulo, embora sexto não divida propriamente assim, os textos não eram divididos em capítulo, mas ele deixa muito claro que esses são os capítulos. Né? Se houvesse divisão de capítulos, tal como nós fazemos hoje com os livros modernos, essa seria a divisão natural do texto que é proposta pelo próprio sexto empírico. O terceiro capítulo trata das expressões céticas. As expressões céticas são eu não determino nada, eu suspendo o juízo, não mais isso do que aquilo. São certas fórmulas que permitem ao cético falar do objeto investigado sem, de um lado, fazer afirmações dogmáticas, isso é, sem ter teorias, teses que diriam como as coisas são em si mesmas, ou quais seriam as essências ou as naturezas, né, a natureza das coisas, nem, de outro lado, simplesmente dizer que é impossível conhecer, né, as coisas. São fórmulas, então, que permitem ao cético, no debate, na discussão com outros filósofos, ele ter um discurso sobre o objeto mesmo que está sendo investigado, ou que foi investigado, sem se comprometer com alguma forma de dogmatismo. Isso é, sem afirmar nem negar nada, porque essa é a ideia fundamental da suspensão do juízo. Né? Suspender o juízo é não afirmar nem negar nada sobre aquele objeto que está sendo investigado pela filosofia. Né? E ele tem várias fórmulas e, portanto, é importante esclarecer que o cético tem à disposição um discurso que permite ele falar das coisas sem se comprometer com aquilo que ele está criticando. Há outras passagens em que o sexto empírico faz isso, por exemplo, no começo do discurso específico, onde ele vai combater as doutrinas lógicas, né, as teorias lógicas dos dogmáticos. Lá ele faz considerações similares. Bom, esses três capítulos que eu falei, primeiro, os 5 conceitos fundamentais para entender o pirronismo, depois, os modos da suspensão e, em terceiro lugar, as expressões céticas. Esses 3 capítulos procuram, de alguma maneira, apresentar para o seu leitor, de dentro do próprio ceticismo, né, ou apresentar para o leitor o que é o ceticismo a partir daquilo que o ceticismo tem de positivo, né, aquilo que o constitui como um tipo de filosofia, um dos 3 grandes tipos de filosofia. Pois bem, o quarto e último capítulo tenta mostrar o que é o ceticismo a partir dos limites externos, comparando o ceticismo com filosofias que são próximas ao ceticismo, são vizinhas aos céticos, que têm alguma similaridade ou que alguns disseram que era forma de ceticismo. Bom, entender por que essas filosofias que são parecidas com o ceticismo não são ceticismo ajudam a gente a entender o que é o ceticismo. Então, esse quarto e último capítulo, ele vai, de alguma maneira, esclarecer para a gente o que é o ceticismo, não tanto de dentro do próprio ceticismo, mas justamente de fora do ceticismo, tentando mostrar no que outras filosofias diferem do ceticismo e, portanto, que o ceticismo não pode ser e não é. Né? Então, tem várias filosofias que foram aproximadas do ceticismo, então, a do Heráclito, do Demócrito, do Protágoras, né? Um longo capítulo sobre os acadêmicos, desde Platão até o Clitômaco, né? É um capítulo muito interessante e termina com um capítulo sobre a escola empirista, que tradicionalmente se associou ao ceticismo. O próprio sexto empírico era chamado empírico porque ele era um médico que pertencia à escola empírica, ou à escola empirista da medicina, e, curiosamente, ele vai dizer que o empirismo não está tão próximo do ceticismo quanto a escola metódica. Né? A gente observa ao longo dessas comparações que o sexto empírico começa com as escolas mais antigas e termina com as escolas mais próximas.
do ponto de vista temporal, mas a gente observa também que ele tende a tratar primeiro as filosofias menos parecidas com o ceticismo e conforme ele vai avançando, ele vai tratando aquelas filosofias que são mais parecidas com o ceticismo, mas ainda assim não é uma filosofia cética. Por exemplo, no caso da filosofia acadêmica, ele deixa para tratar do Arcesilau mais perto do final, porque o Arcesilau é o filósofo acadêmico mais próximo do ceticismo. Ele chega mesmo a dizer que a filosofia do Arcesilau é quase idêntica à filosofia cética. Algo que ele vai dizer também da escola metódica na medicina, que ela é quase idêntica ao ceticismo, ao contrário da escola médica empirista. Bom, essa é a estrutura do discurso geral, esses 4 capítulos que eu descrevi para vocês aqui agora, para que vocês tivessem uma boa ideia da explicação que o Sexto Empírico dá do que é ceticismo. Nas próximas conversas, nós vamos entrar nos detalhes, tanto do discurso geral, sobretudo do discurso geral, mas também do discurso específico, na medida em que o discurso específico é importante para a gente entender a posição do Sexto Empírico. Eu vou ficar por aqui e eu espero que tenha no máximo meia hora, algo em torno de 25 minutos, até 30 minutos cada uma dessas palestras. E eu vou retomar, então, nas próximas vezes, essa caracterização geral que o Sexto Empírico faz. É o que ele chama de primeiro capítulo, capítulo em que ele apresenta as características do ceticismo. Provavelmente eu vou gastar para cada uma dessas 5 características esses 25 a 30 minutos. Tá bom? Então, até lá!